Bom, gente, dando continuação à aula do nosso colega da semana passada, que ele falou sobre permutação, a gente vai falar de arranjo. Eu sou o Lucas Oliveira Maciel, sou aluno do Instituto Federal do Amapá, campus Macapá. Introdução ao arranjo. Entende-se como arranjo os agrupamentos ordenados formados por parte dos elementos de um conjunto. Os arranjos são como permutações, mas trocas de posição entre os elementos. Mas no caso dos arranjos, são escolhidos P elementos para ocupar as posições ordenadas. Os nossos arranjos são um caso particular da permutação, já que o nosso P é menor ou igual a N. Por exemplo, os números de três algarismos formados pelos elementos 1, 2, 3 e 4 são 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 4, 2, 3, 3, 4, 2, e assim por diante. Mas cada um desses números é um arranjo diferente dos seus elementos. No caso aqui, o nosso 1, 2, 3 e o 4. Assim, os arranjos são os agrupamentos nos quais a ordem de seus elementos faz a diferença. Ou seja, mesmo que dois elementos dos arranjos sejam os mesmos, esses arranjos podem ser diferentes. Aí que a gente tem os tipos de arranjos. Os arranjos podem ser de dois tipos, o simples ou com repetição. Além desse, também é um caso em que podem ser impostas restrições aos arranjos. A gente vai ver isso mais lá na frente nos exercícios, tá, gente? Que é o arranjo condicional. O arranjo simples. Dizemos que um arranjo é simples quando não ocorre a repetição de qualquer elemento do conjunto inicial. Cada elemento pode ser usado apenas uma vez. Também é chamado de arranjo simples. De N elementos, tomamos P a P. Aqui. E com essa lógica que chegamos à nossa fórmula de arranjos simples, que é aqui, ó, A, N, que é o número de elementos, e o nosso P, aqui, N fatorial, abre parênteses, N menos P fatorial. Essa é a nossa fórmula de arranjo simples. Ó, aqui, ó, um cadeado possui 3 rodelas numeradas de 0 a 9. Quantas combinações com 3 algarismos diferentes existem? No caso, pelo princípio multiplicativo da combinatória, a gente vai ter A, que eu tenho 3, 10, igual a 10 vezes 9 vezes 8. Mas, professor, a gente não pode fazer pela fórmula? Pode, desde que a gente saiba que de 0 a 9 a gente tem 10 números. Conta com 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 números. Então, a gente vai fazer a nossa fórmula aqui, ó. Aí aqui, ó, o nosso 10. Igual. Aí quem que vai ser o nosso N? O nosso N é o nosso 10, né? 10 fatorial vai dar esse mesmo resultado aqui, ó. Porque quando a gente fazer a nossa divisão aqui, ó, a gente vai ter a mesma coisa. 10 menos 3 fatorial. Só deixa eu apagar aqui para vocês. Menos 3 fatorial. Aí aqui, como a gente aprendeu em fatoração, esse nosso 10 aqui vai ficar igual a 10 vezes 9 vezes 8. A gente vai fatorar o nosso 10 vezes 7 fatorial dividido por... Quando a gente fazer essa subtração aqui, né, 10 menos 3, a gente vai ter 7 fatorial, né? Porque o nosso fatorial está multiplicando o que tem dentro do parêntese. Então aqui a gente tem um 7. Como a gente tem fatorial aqui, a gente vai cortar. E ó, a gente vai ter 10 vezes 9 vezes 8. Ó, 10 vezes 9 vezes 8. Então, como a nossa fórmula bateu, o nosso resultado também vai bater, certo? Esse aqui é o nosso exemplo de arranjo simples.
E vamos para o arranjo com repetição. Nesse tipo de arranjo, aceite os seus elementos repetitivos, ou seja, é possível repetir os elementos múltiplas vezes. Assim como na permutação com repetição, cada posição pode ser preenchida com qualquer um dos elementos. Logo, pelo princípio multiplicativo, encontramos a fórmula. Essa aqui vai ser a nossa fórmula de arranjo com repetição, tá, gente? Ó, AR, no caso, arranjo com repetição, NP. No caso, o nosso N, o nosso P, o nosso N vai ser elevado a P. Como a gente vai ver aqui no exemplo agora. Numa loja, os dois códigos de produtos são formados por 4 letras das 20 primeiras letras do alfabeto. Quantas formas de código de códigos dos produtos são possíveis? No caso, ó, nós temos informações aqui pelas 4 primeiras das 20. Então, a gente tem que identificar quem é o nosso N e quem é o nosso P. Ó, aqui a gente vai ter o número de elementos. Então, quem é o nosso número de elementos? Quem é o nosso P? Nosso N, na verdade, desculpa. Ó, então, o nosso N é o 20, né? Para o P. Ó, então, a gente vai ter 20 elevado a 4, tá, gente? Note que nesses códigos não importa se as letras se repetem. Portanto, para cada letra integrante temos 20 possibilidades. A gente vai ter 20 elevado a quarta, tá? Ó, pelo princípio fundamental da contagem, basta que se multipliquem as possibilidades, totalizando 20 elevado a quarta códigos. Aí a gente vai usar a nossa fórmula lá, né? Com N igual a 20 e P igual a 4, a gente vai encontrar o mesmo resultado de antes, tá, gente? 20 vezes 20 vezes 20 vezes 20, né? Que vai dar 240 códigos. Ó, a gente vai usar os exercícios do nosso livro aqui, que já é base, né? Matemática, Ciência e Aplicações do segundo ano do GeoCiesi, tá, gente? Aí, nosso primeiro exemplo, que é o exercício de número 46, da página 241. Podem procurar lá que vocês vão achar, tá, gente? Para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do Grêmio de um colégio, candidataram-se 10 alunos. Ó, a gente vai ter o que para ocupar os cargos? A gente tem de presidente, vice-presidente, né? Então a gente vai ter 2 cargos. E a gente tem um total de 10 alunos, ó. Basta pegar essas informações aqui. De quantos modos distintos pode ser feita essa escolha? No caso, a gente já tem o nosso N aqui, que vai ser o nosso número de possibilidades, e o nosso P aqui, ó. A nossa fórmula de arranjo simples tá aqui, ó, o N fatorial dividido por N menos P fatorial. Ó, como a gente tem aqui, ó, nosso N igual a 10 e o nosso 2, que vai ser o nosso P, né? Que aqui a gente tem presidente e vice, a gente só jogando a nossa fórmula. A gente vai ter o 10 fatorial, aí quando a gente fazer essa subtração aqui, 10 menos 2, a gente vai ter 8 fatorial. Aí a gente tem aqui a divisão, 10 fatorial por 8 fatorial. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar o nosso 10 aqui para ficar igual ao nosso 8 fatorial aqui. Então, quando a gente fatorar o 10, a gente vai ter o 10 fatorado, até chegar no 8 fatorial, né? A gente vai ter 10 vezes 9, vou passar os pontos mais forte aqui, vezes nosso 8 fatorial, né, gente? Para poder cortar com 8 fatorial lá de baixo, dividido por 8 fatorial. Aí quando a gente já tiver aqui os 2 fatoriais, né, só basta fatorar. E a gente tem aqui 10 vezes 9. Então nosso resultado vai ter de quantos modos distintos a gente pode ser feita essa escolha, né? Então, pelo princípio multiplicativo, né? 10 vezes 9 dá 90. Então são 90 modos distintos para a gente efetuar a escolha. Só adianta aqui para vocês, ó. Como eu falei para vocês, eu vou cortar aqui, eu vou ter 10 vezes 9.
Ó, a gente chega a 90. Vamos para o próximo exercício. O exercício agora é o 49 da página 242. Isso aqui já é um pouco mais complicado, gente. Ó, a 1A fase de um torneio de futebol é disputada por 15 equipes. A gente tem que ficar atento nos detalhes, tá? 15 equipes. No sistema de turno e retorno. No caso, é como se fosse o Brasileirão, né? Primeiro turno, segundo turno. A equipe A, por exemplo, joga com a equipe B 2 vezes. Ó, a gente tem mais informação aqui, tem que ficar atento. Uma em seu campo e outra no campo do adversário. Digamos que como se fosse a Copa do Brasil, né? Tem o jogo casa e o jogo fora. E de volta, no caso. Quantas partidas são disputadas ao todo se os dois mais bem classificados da 1A fase, no caso, nosso campeonato aqui, né? Fazem a final no mesmo sistema. A gente tem a nossa fórmula aqui, né? 15. E quem vai ser o nosso N? O nosso N já está aqui, ó. Número de eventos, né? 15. E como a gente tem só duas equipes, né? A e B, o nosso P vai ser 2. Isso, gente, muito bem. Ó, 15 e 2. Aqui eu tenho 15 fatorial. E aqui eu tenho 15 menos 2 fatorial, né? Quando a gente efetuar essa subtração aqui, a gente vai ter 13. Ó, 15 por 13, a gente vai fatorar quem? Vai fatorar o maior, né? Para poder chegar no 13. Quando a gente fatorar o 15, vai ser 15 vezes 14 vezes 13 fatorial. Para a gente poder cortar com esse nosso 13 aqui, ó. Aí a gente faz isso aqui, ó. Corta, corta. Aqui a gente vai ter 15 vezes 14, que vai dar 210. Então, ele quer saber quantas partidas serão disputadas ao todo. 210 partidas. Tá, gente? Esse é o resultado da nossa questão 49. Vamos para a nossa próxima questão. A questão 50. Agora, gente, essa questão 50 aqui vocês têm que ficar atento. Por quê? Porque ela vai dar muitas informações, tá? Ó, para a eleição do corpo dirigente de uma empresa, 8 pessoas, ó, já fica aqui, ó, 8 pessoas são pré-selecionadas. Então, ó, o nosso N aqui já é, ó, nosso N já é 8. De quantas maneiras distintas poderão ser escolhidos o presidente, ó, o vice-presidente e o diretor financeiro? Aí ele vai dar um detalhe aqui pra gente. Se apenas 2 deles têm conhecimento para assumir a diretoria financeira. Então, ó, a gente vai ter o nosso presidente aqui, ó, nosso vice, e a gente vai ter 2 para diretor financeiro. Ó, financeiro, ele já deu aqui, ó, 2 opções, 2 deles, né? Aí, presidente, como a gente já tirou 2 dos nossos 8, que era o nosso total, né? Então, para presidente a gente vai ter 7 opções. E aqui para o nosso vice, como a gente já tirou um de 8 fica 7, a gente vai tirar um de 7 e vai ficar 6. Aqui a gente tem todas as nossas opções, ó. 6 opções. Aí o que? A gente pode achar o nosso o nosso resultado de duas formas. Basta a gente multiplicar o 6 vezes o 7, tá, gente? Vai dar 42 vezes 8 vai dar 64. 84, desculpa. Essa vai ser a nossa resposta logo de cara, é só multiplicar. Ou a gente faz pela nossa fórmula, onde a gente vai pegar o nosso 7 aqui, ó, que é o nosso número de opções, depois que a gente tirou 2 daqui do nosso 8, né, gente? E ó, 7 e 2, aqui eu tenho N e o P. A gente vai desenvolver isso aqui, ó. O nosso 7 fatorial, quando a gente efetuar essa subtração aqui, a gente vai ter 5, né? Então, quando a gente tiver 5 aqui, a gente vai desenvolver o nosso 7 aqui, né? Até dar no 5 para poder cortar. Então, corta aqui elemento com elemento. A gente vai ter 7 vezes 6, vai dar 42. Aí basta depois a gente multiplicar pelas duas opções do financeiro, que a gente vai chegar ao mesmo resultado, entendeu, gente? Ó, a gente vai ter 42 vezes 2, que vai ser para o total, né? A gente vai ter 84 no total. Então, o que ele quer saber? De quantas maneiras distintas poderão ser escolhidas. Não?
Então, 84 maneiras distintas poderiam ser escolhidas, tá, gente? Esse é o nosso resultado, essa é a nossa questão 50. Agora vamos para a próxima. Nossa questão 51, tá, gente? Uma boa ideia. A 51. Uma empresa distribuiu a seus funcionários um questionário construído de duas partes. A gente tem que ficar atento às informações, tá? Olha, um questionário de duas partes. Aí, ó, presta atenção. Na primeira parte, o funcionário deve colocar a ordem de preferência de turno de trabalho. A gente vai ter as opções: matutino, vespertino ou noturno. Tá vendo? E aqui a gente vai ter uma segunda fase. Na segunda, no caso, o funcionário deve escolher, em ordem de preferência, dos 7 dias da semana para folgar. Tá, gente? No caso, ele pode trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, folgar no sábado, voltar no domingo. Entendeu? No caso, ele vai escolher só um dia da semana. Aí, ó, de quantas maneiras distintas um funcionário poderá preencher esse questionário? Aí a gente vai ter aqui duas informações. Na primeira, ó, nessa primeira aqui, o funcionário deve colocar a ordem de preferência. A gente vai resolver isso por permutação. E na segunda, a gente vai ter arranjo, gente. Por quê? Porque a ordem deve ser feita dos dois, olha, da informação aqui de 2 dos 7. Então, a gente tem o nosso N aqui, nosso P aqui. E aqui, como a gente tem só o nosso matutino, vespertino e noturno, a gente vai ter uma permutação aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó. Na primeira parte teremos a permutação, como eu informei para vocês, que vai ser o nosso 3 fatorial. Mas, professor, por que 3 fatorial? Porque, ó, a gente tem aqui, ó, nossos 3, ó, nossos 3 elementos. 1, 2, 3. Então, a gente vai ter nosso 3 fatorial. Quanto é 3 fatorial? Vai ser o nosso 3 vezes o 2 vezes o 1. 3 vezes 2 dá 6, né, gente? Então, aqui, ó, a gente tem o resultado da nossa primeira parte, que é 6. Muito bem, gente. Vamos para a segunda. E na segunda parte, a gente vai ter o nosso arranjo, como informei, né? Ó, aqui a gente tem o 7 e o 2. A gente fez isso na questão anterior, então já está bem fresquinho na mente, né? A gente vai desenvolver aqui. E aqui a gente vai ter essa subtração, né? 7 menos 2 é 5. Então a gente vai desenvolver o 7 até o 5 fatorial para cortar os dois aqui, ó. Quando a gente fizer essa multiplicação aqui, a gente vai ter 42. Ó. Então na primeira parte a gente tem 42. E na segunda parte a gente tem 6. Mas e agora, professor? E agora que a gente tem que fazer o total. O total das maneiras distintas. A gente vai multiplicar, né? O nosso 6 vezes o 42 e vai achar o resultado. 252 maneiras distintas para isso, gente. Para a nossa questão. Essa é a resolução, tá? Agora vamos para o nosso último exercício, que é o exercício 5. Esse exercício de número 5 é de arranjo com repetição. Por quê? Porque a gente fez 4 exemplos de arranjo simples e agora a gente precisa fazer o com repetição, né? E aqui, ele dá a seguinte questão. A senha de um banco possui 5 dígitos, ó. Tem que ficar atento às informações. 5 dígitos. Formados exclusivamente por números. Isso é óbvio, né? Porque a senha de número é de dígito ou aquela com a letra, né? Mas a letra é só para o caixa, para o cartão de débito, crédito, essas coisas, para passar, no caso, na maquininha de número. Aí que ele quer saber a nossa informação, né? Qual é a quantidade de senhas possíveis? E agora, professor? E agora aqui, a gente tem uma informação. Se a senha é só de números, então a senha vai ser de 0 a 9, tá, gente? E como a senha possui 5 dígitos, ó, formada por 5 dígitos, basta a gente lembrar da nossa fórmula.
que vai ser ó, ARN, N elevado a P. Mas, professor, quem é o N? O N vai ser o nosso número de elementos do conjunto. Mas, professor, como assim? Como a gente sabe no dia a dia, né? A senha não tem, no caso, não tem 10, 11 e 12, é só de 0 a 9. Então, de quantos números a gente tem de 0 a 9? Ó, a gente tem 10 números. Por quê? Porque vai contar com 0. Do 0 ao 9 a gente tem 10. E aqui o nosso P, como ele já disse, né? São os 5 dígitos. Então vai ficar o seguinte, ó. AR 10 e 5. Aqui eu tenho 10 elevado a 5. Que vai ser igual a... Muito bem, gente. Basta a gente acrescentar esse 5 aqui pelo número de zeros. A gente vai ter o quê? 10.000. Essa vai ser a nossa quantidade de senes possíveis para 5 dígitos, gente. Se não ficou claro, a gente pode mudar. A gente pode fazer com 4 dígitos. Ó, risca esse 5 aqui e usa para 4. Então, aqui o nosso P, em vez de ser 5, vai ser 4. Então, aqui vai ser 10. Se fosse para 4 dígitos, né, gente? 10 elevado a 4. Professor, quanto é 10 elevado a 4? Basta acrescentar um número de zeros aqui, ó, do expoente. Então, a gente vai ter o nosso 1, que tem que ficar na frente, né? A gente vai ter, ó, 1, 2... Meu Deus, desculpa, gente. Só apagar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 números. Professor, se fosse para 8 dígitos, vai ser a mesma situação. Como a nossa senha de banco só tem os algarismos de 0 a 9, então o nosso N vai continuar sendo 10. Aí, se fosse, no caso, para 8 dígitos, aqui a gente substituiria, no caso. Em vez de ser 5 aqui, seria 8. E aqui o nosso 10 seria elevado à oitava potência. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. E até a próxima. Tenham um bom fim de semana. E obrigado. Fique com Deus.